Oi pessoal, eu sou a Carla do Ateliê Clarabella e hoje eu vou ensinar para vocês como forrar a caixa em MDF redonda para panetone, tá bom? Para essa aula nós vamos precisar da caixa em MDF redonda, essa daqui no caso é de 1 kg, 2 tons de tecido, porque eu vou fazer fora estampadinho, dentro eu vou fazer liso, cordão de São Francisco para fazer o acabamento, cartolina branca, régua, cola branca, grampo de roupa, tesoura para tecido, tesoura para papel, lápis, 2 tamanhos de pincel para passar cola, espátula, um recipiente com água para deixar o pincel de molho, um pires para colocar cola, papel ou paninho para secar o pincel, tá bom? Então, faço o convite para vocês, quem não for inscrito no meu canal, inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações assim que o vídeo novo meu for ao ar, porque como eu já falei, vem muita coisa boa e útil aí pela frente, tá bom? Vocês não vão querer perder, né? Bora lá para vamos para nossa primeira aulinha de forração de caixas essa daqui no caso é de panetone redondo. Bom, eu vou fingir que eu não tenho fita métrica aqui comigo, tá? Eu nem coloquei na minha lista de material. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma embalagem redonda e as réguas são retas. Como que eu faço para medir essa embalagem redonda? Bom, aqui eu já até cortei, deixei cortadinho. Eu vou pegar um fitilho, um barbante, como é que fala? Uma fita, qualquer coisa que você tem em mãos. Vou passar na circunferência da caixa. Marco direitinho na junção. Venho e corto. Tá bom? Cortei. Vou conferir se a medida tá certinha, se eu não cortei curto demais. Certinho. Então, essa é a medida da circunferência da caixa, tá? Feito isso, eu pego uma régua, se for a pequena, pode ser a de 30, a de 40, a de 60. Como eu tenho aqui de 1 metro, eu já vou medir com a minha de 1 metro. Vamos ver quanto tem. Bom, essa caixa tem 64 centímetros de diâmetro. Sabendo disso, vou abrir meu tecido e vou marcar. Eu tenho 64 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura, tá bom? Então, agora a gente vai abrir o tecido. Eu não quis adiantar, vou cortar com vocês. Como eu vou fazer primeiro a parte de fora, tecido de algodão, tá? Lembra que eu falei para vocês? Porque o tecido de poliéster, ele tem a trama mais aberta, pode melar, pode manchar, enfim, uma série de coisas, tá, gente? Organizo bonitinho aqui. Sempre eu devo passar o tecido, no caso, o meu não tá passado. Vou tirar o revel. Essa aqui é a tesoura de papel, não é? Lembrando que é a tesoura de tecido. Corto o revel fora. O que é o revel? É essa marcação que a gente tem no tecido aqui, ó. Então, isso a gente corta fora, tá? Nesse caso aqui, ele não vai franzir, mas tem tecidos que o revel é mais franzidinho, vai ficar feio o trabalho. E também, na hora que você vai fazer a junção, tem o revel branco ali, ou de outra cor, feio, sem graça, tá? Então, aqui que nós vamos marcar. A gente confere, vê se o tecido tá retinho aqui. Pelo visto, não está. Arrumo esse tecido. Vou pegar a régua maior. Eu sempre verificando o desenho. Tô vendo aqui o biquinho da bota. Então, os biquinhos das botinhas aqui tem que estar tudo do mesmo jeito. Olha quanto esse tecido tá torto, gente. Se eu não marcar direito, depois, na hora de colar, a caixa vai ficar com o tecido torto. Não vai ficar bonito, tá? Então, aqui
tira esse pedaço, desconto. Isso aqui eu poderia ter feito antes, mas é interessante eu fazer em aula para vocês verem o que tem que ser feito para ficar um trabalho bonito, tá? Eu acho que aqui já deu o tamanho do que eu vou precisar. Se não deu, a gente corta mais um pouco. E vamos ver se já tem o 64 aqui. Apoio com alguma coisa para o meu tecido não correr. Já deu. Então, eu sei que eu tenho 64, só que eu não vou deixar 64 certinho, tá? Eu vou deixar 65, 1 centímetrozinho de transpasse. Venho mais para cima um pouquinho, marco novamente, confiro lá ver se tá certinho. Ó, confiro na pontinha se tá certinho. Venho aqui 65 centímetros de... Agora eu preciso marcar a altura. O que eu vou fazer? Marco 15 centímetros, só que lembrando, nós temos 15 centímetros. Eu quero um de borda aqui sobrando e vou transpassar dentro mais 2 ou 3. Então, eu vou deixar 3 centímetros para dentro, tá? Então, 15, 16, 17, 18, com mais um de borda aqui, 19. Então, essa altura, apesar da minha caixa ter 15, eu vou cortar no tecido com 19. 19. Vejo a marcação lá, vejo a marcação aqui, a marcação e aqui a marcação. E aqui é onde acaba o 65. Risco. Risco. Agora eu vou cortar esse tecido e deixar reservado, porque eu também corto bem retinho. Por isso que é legal já deixar pré-cortado antes de começar a aula, mas uma aula ou outra é sempre bom eu recapitular com vocês como fazer para cortar. Prontinho. Temos aqui a nossa faixa de 19 por 65, tá? A gente reserva. E agora vamos cortar o fundo da caixa, o redondinho da caixa. Sempre cuidando para não ter muita perda de tecido. Então, vocês marcam certinho, quanto mais para o cantinho, aonde vocês têm um melhor aproveitamento de tecido para trabalhos futuros, tá? Não vai sair colocando um aqui, um lá, que aí vocês vão perder tecido. Posiciono a minha caixa aqui. Lembrando de deixar uma margem na volta toda de 1,5 a 2 centímetros, tá bom, gente? Risco. Lembrando de deixar a margem aqui. Vejo mais ou menos ali.
esse tecido já posso dobrar. Venho aqui e vou cortar, deixando uma margem de sobra na volta toda. Eu posso vir certinho aqui, ver, bater, marca com marca, vir e cortar. Mas não vou fazer isso hoje para cortar com vocês assim na mão, porque tem muita gente que não sabe, é principiante e não sabe. Se vocês souberem, pode fazer dessa forma. Lembrando de deixar uma margem de 1,5 a 2 centímetros. Eu vou deixar mais ou menos 1,5, porque se a gente deixa muito, fica acúmulo de tecido, não é legal. Venho com a caixa, confiro tudo certinho e agora vou começar a colar essa parte. Vou deixar para cortar a papelaria depois, mas nós já poderíamos deixar tudo cortado antes. Mas não vou, vou fazer o passo a passo por vez, né? Cola branca. Dou uma molhadinha de leve. E pego a cola. Agora eu vou começar a colagem, como eu sempre falo para vocês, sem excesso e sem falta. Venho com a caixa, posiciono bem no círculo que eu marquei, tá bom? Passo com a mão, com a espátula. Agora a gente vai passar na volta toda. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, para não lambuzar muito. Venho. Se precisar fazer algumas preguinhas bem pequenininha, podem fazer. Muito sutil, por quê? Porque esse tecido é redondo. Então, não tem muito como fugir das preguinhas. Mas, vocês, cada vez que precisar fazer uma preguinha, segura bem, sem pressa, tá? Agora, eu volto e vou amassar mais, porque agora a cola já deu uma puxadinha no tecido, e aperto mais essas preguinhas para que elas não façam volume na hora que eu colocar o tecido. E é isso, fundo forrado, agora vamos para a nossa lateral. Lateral tá aqui, tenho que prestar atenção no tecido, do lado certo do tecido, o lado certo é esse, para ele ficar em pezinho, senão ele vai ficar de ponta cabeça, tá? Então sempre o tecido tem um lado. Aqui nós deixamos uma barrinha de 1 e aqui uma barrinha de 3. Então o que eu vou fazer? Só conferindo de novo, essa é a parte de baixo, então esse é 1 centímetro.
eu vou virar 1 centímetro e vou passar ferro, tá? Por que que eu passo? Para criar essa barrinha. Como eu, Carla, não vou passar agora, o certo é vocês passarem. Eu vou marcar, vou vincar, prestando atenção pro tecido, como é que fala? Pro desenho bater. O mais parecido possível, tá? Porque isso aqui vai aqui. Então agora, gente, eu vou passar uma colinha bem de leve, só para colar esse cantinho aqui. Confiro tudo certinho, tá vendo? Agora ele tá coladinho aqui. Na hora que a gente colar na caixa, ele não vai ficar soltando. Não vai ficar frouxo. Bom, agora vamos lá. Vamos começar. O que eu vou fazer para ficar mais certinho, não é necessário, mas eu vou fazer. Vou começar aqui que eu tô vendo que é a emenda da caixa. Eu venho e faço um risco. Não ficou tão retinho. Esse eu desconsidero. Pronto. Por quê? Aqui vai ser o meu guia. O meu guia para começo e fim do trabalho. Aqui eu vou ter que colar e esticar bem, porque o tecido tá bem amassadinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Então, gente, lembra? No outro trabalho, eu já fiz assim com vocês. Deixo 1 milímetro para cima e colo essa borda na volta toda. Não se preocupem com a volta aqui para dentro, depois a gente vai fazer. O importante é bater certinho aqui e estar certinho aqui, que é onde o meu trabalho vai ficar bonito. Então, vou passar a cola aqui no comecinho. Vou já dar uma lambecadinha de cola aqui onde eu vou colar. Eu não vou fazer muita largura aqui. Nesse primeiro momento, vou fazer o que? Uns 10 centímetros, que é o comecinho, para posicionar bem. Quem quiser pode fazer até um pouquinho menos, só para o início. Lembrando de deixar 1 milímetrozinho ali. Eu vou posicionar e já já eu mostro para vocês, tá? Não posso esticar, senão eu vou embabadar esse tecido. E não é isso que eu quero. Olha lá, ó. Tá vendo a cola subindo nas tramas do tecido? Por isso a gente não pode pôr excesso de cola. E quando ela passar, de preferência, não ficar passando a mão, que senão o tecido vai manchar. Dou uma seguradinha. Esse comecinho. Aqui tem a dobra que depois a gente vai fazer. Volto e continuo a colagem.
Deixo a cola puxar um pouquinho. E daqui a pouco venho e aperto. Enquanto isso, eu seguro aqui, que eu não segurei, né? E faço essa emendinha aqui em cima, ó, enquanto a cola tá dando uma secadinha lá embaixo. E agora vamos começar a colar aqui pra dentro, tá? É só passar cola e empurrar. Pincel mais estreito. Esse aqui vocês até podem passar na voltinha toda, porque esse aqui vai dar tempo de colar tudo. Se vocês não tiverem certeza, faz a metade, depois cola, depois faz o resto, aqui na bordinha interna, tá? E começo. Posso vir com um grampinho e segurar, tomando cuidado, gente, para o grampo não passar. Caso tenha escorrido, passado um pouquinho mais de cola além do tecido, ó, vocês vão segurando bem e pode pôr. Só o que eu falei, tomem cuidado para não colar o grampo aí. Se a cola foi um pouquinho além do tecido, vocês podem colar o grampo de roupa e depois ficar meio chatinho na hora de tirar. Vai tirar? Vai. Mas pode descolar o tecido junto nessa hora. Eu vou posicionar todo mundo aqui e venho alisando. Aonde fez preguinha, tento diminuir o máximo que der, da mesma forma que a gente fez com o fundo. Com a unha, com uma coisa mais estreitinha, pode ser o fundo de um pincel, alguma coisa que vocês tenham, que vocês consigam, ó. Desmanchar o máximo que der das preguinhas. Tá? Agora, com a mão, vai apertar bem. E é isso. Coladinho, tá tudo bonitinho. Aqui também, aqui eu dou uma apertadinha melhor na emenda. Como ela é mais grossinha, ela é mais chatinha, mas tá jóia. Olha aqui, pessoal. Olha que lindo. Certinho? Agora, vamos para a parte interna da caixa, tá bom? Agora, vamos forrar a parte interna. E a tampa eu vou deixar por último, tá bom? O que nós vamos fazer, pessoal? Bom, eu preciso saber quanto de diâmetro eu tenho aqui. Mas eu não vou quebrar minha cabeça de ficar pondo fita e tal, e tal, e tal. Então, eu vou usar as mesmas medidas que eu tenho fora, porém eu sei que a parte interna é menor. Então, eu vou usar os 65, só que agora eu vou usar a altura menor, porque, lembra, eu quero deixar uma bordinha dessas aparecendo para ficar bem bonitinho o acabamento, porque eu vou fazer com tecido liso lá dentro. Se eu tenho 15 de altura total e eu quero deixar uma bordinha aparecendo, eu vou cortar a papelaria interna com 13 centímetros e meio. E aí vai sobrar 1,5 centímetro do tecido estampado aparecendo, tá? Então, bora lá, vamos fazer isso. Aqui eu já deixei previamente marcado, só não cortei para cortar com vocês. Aqui tem 65. Vamos lá. 65. Dá bem aqui.
65. 65 por 13,5 de altura. Aqui eu tinha marcado 15, mas não é, são 13 centímetros e meio de altura, tá? Então, vamos lá. Treze e meio. Treze e meio. Venho de novo com a régua grande. Se vocês não tiverem régua grande, não tem problema. Pode ser com a régua menor, aí vocês vão marcando mais vezes onde é 13,5. Cortar, lembrando que é com a tesoura de papel, para papel, aliás, não é de papel, que a tesoura não é de papel, né? E vou medir a parte interna. Vamos ver quanto a mais nós temos aqui. Venho com o grampinho, seguro. Da mesma forma que a gente fez com o sextavado na outra aula, a gente faz com o redondinho. Marcando bem. Aliás, alisando bem até embaixo, para não dar diferença depois. Senão depois já viu, né? Prontinho, agora vamos ver quanto... Aqui parece que tá, ó. Isso não pode acontecer, deixa eu soltar. É bom que aconteça para vocês verem. Eu não posso ter falta de papel, porque depois fica feio o trabalho. Pronto. Vou marcar aqui aonde ele terminou. E sei que é ali que é o tamanho. Esse aqui é o tamanho do papel que eu tenho lá dentro. O que eu vou fazer? Para não correr o risco, gente, eu vou deixar 1 milímetro maior. 1 milímetrozinho. Não é nada. Mas é melhor que faltar, né? Ó. Aqui tem mais de 1. Tem 2 milímetros, se a gente for ver. Porque sempre na hora que for colar, pode dar diferença. Então, essa é a lateral interna. Agora, vamos cortar o fundo. O fundo, a mesma coisa. Lembra da outra aula, gente, que eu expliquei para vocês? Nós vamos marcar e vamos dar o desconto dos 3 milímetros do MDF. O certo, mais uma vez eu vou falar, é riscar antes de forrar, para não correr o risco de riscar o tecido. Mas eu quis... Opa, tesoura errada. Eu quis cortar aqui com vocês. O que vamos fazer? Vamos ter que reduzir isso aqui 3 milímetros. Vocês marcam aí na cartolina de vocês, pega a régua e vai marcando. Eu vou marcar olho, gente, porque se eu for fazer na régua, eu vou levar até amanhã, tá? Porque o que eu falei, se a gente for pôr esse tamanho aqui, não vai entrar. Por quê? Porque nós temos o tamanho do fundo, mais os 3 milímetros e mais a espessura do tecido. Então, aqui eu dei uma reduzida, vou cortar como se fosse os 3 milímetros e vou medir
Coloco dentro da caixa e vejo que ainda está grande. Então, eu volto e reduzo mais um pouquinho. Venho novamente, posiciono e agora eu vejo que ficou bom, tá bom? Agora vamos dar sequência no nosso trabalho. Vou pegar o tecido, lembrando para ver avesso direito. Nesse caso aqui, esse é o mesmo tecido que eu usei para fazer a outra caixa sextavada, então ele não tem muito lado. Vocês só olham aonde vocês já usaram o tecido para aproveitar o máximo que der para não haver perda. Aqui tem o revel, já corto ele. Esse aqui tá até mais enrugadinho, que é o caso que eu falei para vocês lá. Posiciono, deixando 1,5 a 2 centímetros e venho marcando. Prontinho. Esse já tá cortado. E agora a gente vai cortar a lateral. Aqui, olha, é bom que tenha acontecido para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, como mancha o tecido quando a cola penetra? Então, assim, eu aconselho vocês usarem tecido 100% algodão, com a trama bem fechadinha, o tricoline, enfim. Aqui eu fui teimosa, mas enfim, vai ficar assim, que lá dentro não vai dar para ver, né? Mas o legal é não acontecer isso. Tá vendo que tá escuro? Por quê? Porque a cola que passou pelos veios, pelas tramas do tecido. Aqui eu corto, faço uns piquezinhos, mas não corto o papelão, é só o tecido mesmo. De vez em quando a gente esquece. É tão no automático que esquece. Reservo.
Agora, venho prendendo o máximo que der. Vem na mão, ó. E apertando, ó. Pra amassar o máximo que der as preguinhas para não criar volume no fundo da caixa. Para fazer a tampa, o que a gente vai fazer? A parte de fora da tampa, a gente vai pegar o tecido, vai abrir pelo lado do avesso, vamos posicionar a tampa, vamos riscar e o que a gente vai ter que saber é a medida, né? Então, aqui nós já temos a circunferência. Porém, eu quero que o tecido suba, desça e fique um pouquinho aqui na tampa para fazer o arremate, que nem a gente faz no fundo, enfim, na tampa da caixa quadrada, enfim, tá bom? Então, como que eu sei o tamanho? Eu risquei o diâmetro e vou somar 2 da largura externa da tampa, mais 2 da parte interna e vou considerar 1,5 centímetro, 1,5 de sobrinha aqui para dentro. Então, se eu tenho 2 mais 2 mais 1, dá 5 centímetros, tá? Então, eu venho daqui da circunferência onde eu marquei e vou deixar umzinho a mais, tá? Então, aqui é 5. Peraí que eu peguei bem a parte onde não tá passada. Aqui é 5, eu deixei com 6 centímetros, deixei um a mais. Marco bem a volta toda e recorto, tá? Então, deixei 6 centímetros de sobra. Pra tampa, a parte interna da tampa aqui, da mesma forma que eu fiz o fundo. Eu pego a cartolina, coloco lá, marco e desconto 3 milímetros do MDF. Aqui tá até mais grossinho, que é onde eles fizeram a emenda para fechar, mas vamos considerar os 3 milímetros aqui. Venho, diminuo os 3 milímetros, recorto e colo o tecido, que o tecido também eu posicionei, cortei com uma margem de sobra de 1,5 centímetro, aonde eu colei aqui e fiz a dobra segurando aqui para dentro, como foi no fundo da caixa, tá bom? A mesma coisa a gente faz no fundo da tampa. Antes de colar o tecido, depois que a gente corta, a gente reduz os 3 milímetros e corta, a gente vem e faz a medição para ver se bate. Se não bateu, tira, recorta novamente até dar certo, tá? Não pode sobrar demais e nem faltar para não ficar feio. Apesar de que a gente vai finalizar com o cordão de São Francisco, porém tem que deixar bem bonitinho. Bora lá? Vamos começar a cobrir. Como a tampa é redonda, gente, ela vai ter preguinhas. Por quê? Porque eu vou fazer de um modo mais simples. Porque eu poderia fazer cortar, colar, vir, fazer um arremate em volta, enfim, fazer um monte de firulas aqui. Mas eu não quero. Eu vou fazer ele direto. O acabamento vai ter preguinhas, mas é um modo que eu acho mais fácil de fazer. Depois, se a preguinha não ficar tão bonitinha, aí sim, vocês podem fazer um arremate por fora. Ou colocar depois uma fita com laço, enfim, tá? Aqui na tampa também vocês podem furar e colocar o puxador, como eu fiz na caixa de panetone sextavada. Mas nesse caso aqui eu não vou colocar, mas vocês podem colocar que fica super legal. Não temos muito para onde correr. Começar a colar, puxar
E vai puxando e deixando o mais bonitinho que vocês conseguirem. Por enquanto, só puxa e posiciona. Depois vocês vêm dando acabamento nas pregas, tá? Se vocês derem uma rodadinha assim, olha, as preguinhas vão amassar e dar um acabamentinho interessante. Olha, ficou assim, parecendo a touca da vovó Mafalda. Se colocar um elástico e como é que fala? Colocar um elástico e ele franzir, é a touca da vovó Mafalda, ou da vovó lá da Chapeuzinho Vermelho. Agora, a gente vem para a parte interna aqui. Por enquanto, só a lateral, mesma coisa. Passa a cola em tudo. Aqui, já vou passar essa parte interna também, ó. Não total, né? Só a borda onde vai o arremate de tecido. Então, aqui, gente, eu venho puxando o máximo que der. Lembrando que essas preguinhas não podem ficar grossa, porque senão depois essa tampa pode não fechar lá na caixa. Então, essas preguinhas aqui, ó, dessa parte interna, tem que ficar bem justinha. Aqui, vocês vão puxar bem o tecido. Tudo aquilo que eu falo, não puxem para não entortar, aqui vai ter que puxar. Por isso é interessante o tecido ser de algodão. Porque se for de poliéster ou de malha, isso aqui vai esticar de um jeito que não vai dar certo. Vou apertar aqui, ó. Por enquanto ali eu nem mexo, tá? Com a colinha, já para deixar posicionado, mas o meu intuito é apertar bem aqui, ó. Diminuir bem o volume dessas preguinhas aqui na lateral. Depois a gente passa alguma coisinha para ajudar a fixar. Agora sim. Agora a gente prende aqui com cuidado para não descolar. Se precisar um pouquinho mais de cola, porque às vezes ficou um pouquinho maior, pode passar. Só tomando cuidado para apertar bem, não descolar essa lateral, porque isso aqui não pode criar volume, senão depois pode não encaixar na caixa. E é assim. Agora eu vou apertar bem. Aperto lá e arrumo aqui. Vou testar. Fechou. Não aperto muito, porque tem cola, senão vou sujar lá. Agora sim. Agora vamos colar o arremate, o fundo da minha tampa. Então, vem o pincel menor, ó, espalhando bem nos cantinhos, olha. Posiciono bem no meio. Aí sim venho apertando. Se sujar a mão, limpa.
Tá prontinho. Simples, bonito, olha. Tem as preguinhas, porém nada muito gritante. Uma ou outra preguinha e ficou uma graça, não ficou? Agora a gente vai colar o arremate, o cordão de São Francisco. Uns falam cordão de São Francisco, outros de Santo Antônio. Então, sei lá, depende do santo aí que a pessoa quiser. Mas eu acho que é cordão de Santo Antônio. Aqui, se vocês preferirem, vocês podem colocar um pezinho dentro. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu tenho medo de colocar isso aqui, que segura lá embaixo, ó. Que isso aqui colhe na cola, mas eu vou pôr um pouquinho, tá vendo? Porque daí ele vai segurar o fundo para não levantar as paredinhas. Mas tomem cuidado, se tiver cola para cima, você corre o risco de colar os grampinhos. Ele tá fazendo como se fosse um suportezinho para não subir as laterais, né? Não descolar. Então vamos deixar enquanto eu ponho o cordão lá no de baixo, esse aqui fica colando um pouquinho. Como eu falei, compra um pacotinho desses grampinhos de roupa, ó lá. Porque daí esse pedacinho aqui, essa pontinha dele não deixa a borda levantar. Aqui no meio tá bem colado. E agora a gente deixa aqui e vamos colar o cordão, tá bom? O cordão tá aqui, é esse daqui. E agora a gente vai tirar um tanto. Você pode medir assim, ou então lembrar quanto tinha lateral, quanto media lateral. 60 e pouco, né? Mas como eu não me lembro mais quanto tem a lateral, eu venho aqui e faço isso. Vou desconsiderar aquela pontinha, deixo um pouco a mais sobrando. Tá vendo que ele tá desenrolando aqui? E não é tão bonito quando desenrola, né? Então, eu venho aqui só de leve, faço uma graça aqui, ó. Já dá uma seguradinha de leve. Dá uma seguradinha aqui também. O que eu precisar cortar depois, eu corto. Não é obrigada a fazer isso. Eu tô fazendo porque a cola vai dar uma endurecidinha e vai evitar que ele esgarce muito, tá bom? Não sei onde eu guardei minha cola Pega Mil, que bom. Então, nós vamos colar com a cola branca mesmo, tá bom? O que nós vamos fazer? A cola Pega Mil, ela cola mais rápido. Não que essa daqui não deixe, dá também. Só que a gente vai passar com cautela, sem excesso. Passa bem lá no fundo, ó, lá nos cantinhos. Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu tentar pôr mais perto. Coloco o cordão lá. E venho segurando, posicionando. Por enquanto eu só posiciono, porque eu vou precisar cortar um pedacinho que eu deixei a mais, né? Vejo ali.
Posso pegar um palitinho e só empurro agora, ó. Ou com a mão, porque com o palito tá me atrapalhando mais. E deixo secar, tá? Isso aqui ele só tá posicionado. Na hora que a colinha secar, ele não vai mais sair do lugar, tá bom? Aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Posso esperar mais? Posso. Aqui eu quero acabar aqui em aula com vocês. E é isso, pessoal. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vou só colocar para vocês verem. Não deveria estar colocando agora, porque ainda tá molhado. E é isso então, pessoal. Caixa finalizada. Conforme eu falei para vocês, tá tudo muito bonito, né? Acredito que vocês tenham gostado. E é isso aí. Façam, compartilhem. Falem para mim, se quiserem mandar foto, eu vou ficar muito feliz. E é isso, tá bom? Como eu já falei, se vocês não estão inscritos no meu canal, se inscrevam. Olha, gente, eu tô até de Natal para combinar com a caixinha, para entrar no clima natalino, né? Olha só. Se vocês não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Clique no joinha, clique no sininho para que vocês recebam as notificações assim que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Como eu já disse, virão muitas coisas legais, muitas ideias bacanas. E é isso, pessoal. Trabalhar com artesanato é tudo de bom. Convido vocês a vir fazer artesanato comigo. Um beijo grande. Façam e me mostrem que eu vou ficar muito feliz. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!